Amigos do NEP, mais uma vez sejam muito bem-vindos. Hoje daremos início ao capítulo 11, Roma, na sua primeira parte. Vamos à leitura. O povo etrusco. Reconhecendo as dedicações ao trabalho por parte de todos os espíritos que se haviam localizado na Itália primitiva, então dividida em duas partes importantes, que eram a Gália Cisalpina e a Magna Grécia, ao norte e ao sul da península. Os prepostos e auxiliares de Jesus projetam a fundação de Roma, que se ergueu rapidamente, coroada de lendas numerosas, para desempenhar tão grande papel na evolução do mundo. A esse tempo, o Vale do Pó era habitado pelos etruscos, que se viam humilhados pelas constantes invasões dos gauleses. De todos os elementos que formaram os antecedentes da Itália moderna, eram eles dos mais esforçados, operosos e inteligentes. Nas regiões da Toscana, possuíam largas indústrias de metais, marinha notável, destacado progresso no amanho da terra e, sobretudo, sentimentos evolvidos que os faziam diferentes das coletividades mais próximas. Acreditavam na sobrevivência e ofereciam sacrifícios às almas dos mortos, venerando os deuses cujas disposições em cada dia presumiam conhecer através dos fenômenos comuns da natureza. Atormentados e desgostosos em face das lutas reiteradas com os gauleses, os etruscos decidiram tentar vida nova e, guiados indiretamente pelos mensageiros do invisível, grande parte resolveu fixar-se na Roma do porvir, que então nada mais era que um agrupamento de cabanas humildes e desprotegidas. Nos tempos remotos, o país que hoje é conhecido como Itália era habitado ao norte pela Gália Cisalpina, cujo povo eram os gauleses. No sul da Itália, era compreendida pelo que se conhecia como Magna Grécia, que eram os gregos que, motivados pelo ambiente extremamente montanhoso da Grécia e pela população grandíssima que habitava aquele espaço muito contido, se expandiu pelo Mediterrâneo em direção ao Oriente, chegando ao sul da Itália e até a Turquia, e eram gregos. E no centro do país tinha uma Etrúria, habitada pelos etruscos, que é o local que hoje é conhecido como Toscana, que vem justamente da denominação de como eles eram conhecidos no passado. Os etruscos eram chamados de Tussi, que gerou a Toscana atual. Não se sabe muito sobre esse povo. Os poucos relatos que foram obtidos através de escavações mostram que era um povo muito organizado e que tinha conhecimentos muito avançados, tanto na indústria, como no comércio e como também na agricultura. Era um povo muito bem organizado politicamente, já construindo cidades que eram independentes entre si. Com relação aos hábitos, eles valorizavam demasiado a família no modo positivo e também a mulher, que, diferentemente da Grécia e de outros povos, permitia à mulher que tivesse uma vida social em grau de igualdade ao homem. No aspecto religioso, toda a tradição etrusca vem de muita similaridade com os egípcios e com os turcos. Eram politeístas e acreditavam na vida depois da morte, acreditavam também no contato com aqueles que já foram e valorizavam, através de rituais, a veneração aos antepassados e aos deuses mitológicos que eles tinham em mente. Primórdios de Roma. Defendida naturalmente pelo adensamento constante de população,
A cidade mergulhou as suas origens numa corrente profunda de histórias interessantes e maravilhosas, onde as figuras de Enéas, de Reia Sílvia, de Rômulo e Remo assumiram papel saliente e singularíssimo. A verdade, porém, é que os etruscos, em grande maioria, edificaram as primeiras organizações da cidade, fundando escolas de trabalho, transportando para aí as experiências mais valiosas dos outros povos, criando uma nova terra com o seu esforço enérgico e decidido. Lá encontraram eles as tribos latinas, ramnenses, titienses e lúceres, congregadas para a edificação comum, das quais assumiram a direção por largos anos, construindo os alicerces das realizações futuras. Quando Rômulo chegou, seus olhos já contemplaram uma cidade próspera e trabalhadora, onde fez valer a sua enérgica inteligência, mas não faltou à prosperidade o gosto de tecer-lhe uma coroa lendária e fantasiosa, chegando-se a afirmar que a sua figura fora arrebatada no carro dos deuses com destino ao céu. A história da fundação de Roma remonta a muitos mitos, a muitos livros que foram escritos de modo muito romântico. Começa-se pela história de Enéas. Enéas era um personagem central de dois livros, a Ilíada, de Homero, e a Eneida, de Virgílio, que eram escritores gregos da antiguidade. E eles narravam a história de Troia, a guerra de Troia. E Enéas era a personagem principal deste livro. Conta a história que Enéas teve um filho e que este filho, por sua vez, foi o pai de Rômulo e Remo, junto com a figura de Reia Sílvia, que foi a mãe de Rômulo e Remo. E Rômulo e Remo, diz a lenda, que foram amamentados porque foram perseguidos e abandonados desde pequeno por questões políticas e foram amamentados por uma loba e cresceram fortes e sadios e que eles foram os fundadores de Roma. Mas a verdade é que quando Rômulo chegou à região onde hoje é Roma, ali os etruscos já haviam desenvolvido de maneira muito grandiosa aquela região, porque os etruscos tinham muito contato com os povos de fora através do comércio e tinham uma riqueza de cultura e um avanço tecnológico muito grande. Eles eram hábeis ceramistas, eles eram hábeis artesãos. Também havia uma indústria muito bem desenvolvida, já trabalhando o bronze, já trabalhando materiais metálicos, construindo não só armas, como também equipamentos para cultivarem a terra de maneira muito proveitosa. Então, Rômulo teve um papel importantíssimo em centralizar, em criar um governo central para aquelas cidades independentes que formavam aquela região da Toscana. E isso foi que possibilitou o surgimento de Roma como um local centralizado e que deu origem a todo o Império Romano. Influências decisivas. Desnecessária será a autópsia da história nos seus pontos mais divulgados e conhecidos, quando o nosso único propósito é esclarecer o entendimento do leitor quanto à direção do planeta, que se conserva, de fato, no mundo espiritual, de onde o Cristo vela incessantemente pelo orbe e pelos seus destinos. Todavia, para fundamentar nossa asserção acerca das influências etruscas nos primórdios de Roma, somos levados a recordar a figura de Tarquínio Prisco, filho da Etrúria, que trouxe à cidade grandes reformas e inúmeras inovações em todos os departamentos da sua consolidação e do seu progresso. Lembrando
entre as suas muitas renovações, a construção da Cloaca Máxima e do Capitólio. Seu sucessor, Sérvio Túlio, era igualmente da sua família. Este dividiu todo o povo da cidade em classes e centúrias, segundo as possibilidades financeiras de cada um, desgostando os patrícios a esse tempo já organizados, em virtude dessa reforma, apresentar-se dentro de características liberais, não obstante as suas finalidades militares. Onde, porém, mais se evidenciam as influências etruscas nas organizações romanas é justamente na alma popular, devotada aos gênios, aos deuses e às superstições de toda espécie, que seriam multiplicadas em seus contatos com a Grécia. Cada família, como cada lar, possuía o seu gênio invisível e amigo, e na sociedade alastravam-se as comunidades religiosas, culminando no Colégio dos Pontífices, cuja fundação remonta ao passado longínquo da cidade. Esse colégio foi depois substituído pelo Pontífice Máximo, chefe supremo das correntes religiosas, do qual os bispos romanos iam extrair, mais tarde, o Vaticano e o papado dos tempos modernos. Os romanos, ao contrário dos atenienses, não procuravam muitas indagações transcendentes em matéria religiosa ou filosófica, atendendo somente aos problemas do culto externo, sem muitas argumentações com a lógica. E foi por isso que, com a evolução da cidade, o Panteão, seu templo mais aristocrático, chegou a possuir mais de 30.000 deuses. Tito Livio é um historiador que buscou, através do livro Desde a Fundação da Cidade, narrar cronologicamente a história do Império Romano, desde a sua fundação até o seu desencarne, em 17 depois do Cristo. Ele nos narra a história do quinto rei de Roma, que foi Tarquínio Prisco. Tarquínio Prisco era etrusco e ele passou a governar toda aquela região de Roma, procurando implementar os costumes, as tradições dos etruscos, através da sua religião e através de todas as conquistas que tiveram sido obtidas por este valoroso povo através dos séculos. O seu descendente, que foi o sexto rei de Roma, foi Sérvio Túlio, e ele governou de 539 a.C. aproximadamente. E ele foi, Sérvio Túlio, um dos grandes impulsionadores do Império Romano. A primeira providência, uma das primeiras providências, foi murar toda a cidade romana, criando fortalezas e criando muita segurança, porque era um tempo muito turbulento, com muitas invasões e muitas guerras entre as tribos. Devido a isso, ele criou uma divisão da sociedade e com o objetivo fundamental de criar um exército poderoso. E assim ele dividiu todo o povo romano em tribos, em domicílios, e se criou as centúrias. E cada centúria tinha que fornecer um número X de pessoas para compor o exército. Essa divisão em sociedade não agradou muito, mas ela tinha um fim prático de fortalecer e de procurar desenvolver todo aquele império que estava surgindo. Ele criou o censo para que se tivesse noção da população que Roma já contava naquele período. E ele também criou vários órgãos, vários departamentos para governar e para poder administrar todo aquele império que estava surgindo. Ele criou o Capitólio, ele criou várias construções que foram magníficas e que ficaram para a história. Né? E uma delas foi o Colégio dos Pontífices, que foi usado depois, muitos séculos depois,
para que surgisse a figura do Papa, porque ele tinha dentro desses colégios de pontífices o pontífice máximo, que depois se tornou o Papa, né? Muitos séculos depois. Não é? E assim também foi instituída toda a tradição religiosa, através do fortalecimento daquela cultura etrusca. Assim se criou a figura dos penates e dos lares. Os lares eram os ancestrais daquela família que vinha proteger aquele ambiente. Por isso que hoje nós temos os lar, que vem dessa figura, que era um ancestral, que era um espírito que protegia e que era cultivado em cada um dos lares da Roma antiga. Havia um pequeno altar onde se cultuava a figura deste ancestral, além de todos aqueles conjuntos de deuses que o politeísmo riquíssimo de Roma já havia absorvido da Grécia. Mas, diferentemente de Grécia, que tinha o lado filosófico, os romanos eram muito mais práticos, muito mais ligados às coisas do dia a dia, da administração e da guerra. Os patrícios e os plebeus. Depois dos últimos Tarquínios, que procuraram intensificar os poderes militares da realeza, proclama-se a República, que fica governada por 2 magistrados patrícios, assistidos pelo Senado. Grandes medidas são executadas para consolidar a supremacia romana, mas as classes pobres, oprimidas pelas mais ricas, que gozavam de todos os direitos, revoltaram-se em face da penosa situação em que os colocavam as possibilidades da ditadura preconizada pelos senadores. Em casos especiais, com poderes soberanos e amplos em todas as questões da vida e morte de cada um. Inspirados pelas forças espirituais que os assistiam, os plebeus em massa abandonaram a cidade, retirando-se para o monte sagrado. Mas os patrícios, examinando a gravidade daquela atitude extrema, lhes enviam Menêmio Agripa, cuja palavra se desincumbe com felicidade da diligência que lhe fora cometida, contando aos rebeldes o apólogo dos membros e do estômago, que constitui no mecanismo de sua harmonia o perfeito organismo de um corpo. A plebe concorda em regressar à cidade, embora impondo condições quase que irrestritamente aceitas. Os tribunos da plebe inauguram então um período de belas conquistas dos direitos humanos, culminando na lei Canuleia, que permitia o casamento entre patrícios e plebeus, e com a lei Ogúnia, que conferia a estes últimos as próprias funções sacerdotais. Vários descendentes da família dos Tarquínios governaram Roma por um longo período, fortalecendo politicamente e militarmente o Império Romano. Porém, com o fim do último Tarquínio, o seu desencarne, instituiu-se a República, e houve uma grande polarização entre 2 grandes grupos, os patrícios e os plebeios. Os patrícios eram os mais ricos, pertenciam às famílias mais antigas de Roma e tinham grandes propriedades de terra. Eles tinham vários privilégios, como a isenção de tributos, de poderem se tornar soberanos de Roma, serem magistrados, senadores e oficiais. E também desempenhavam funções muito importantes na administração pública, na justiça, na religião e no exército. Para os plebeus, nada. Os plebeus eram aqueles que não eram escravos e nem eram patrícios, o resto do povo. E eles não tinham direito a nada. Isso gerou muito conflito, até que culminou com a disputa política entre patrícios e plebeus, conhecido como um conflito das ordens. Foi mais ou menos de 484 a 287 a.C. que isso ocorreu. E os plebeus lutavam por uma igualdade política
e, por fim, foi chegado a um acordo e eles conseguiram algumas conquistas, né? A mais importante delas foi a criação da lei das 12 tábuas. Foi em 450 antes de Cristo. E lá se colocou por escrito vários direitos que foram reivindicados pelos plebeus e que foram aceitos nessa negociação. O principal direito que eles obtiveram era de eleger um magistrado para defender os seus interesses no Senado. Era o tribuno da plebe. Um outro grande conquista foi a criação do direito deles poderem casar-se com patrícios. Era a famosa lei Ogúnia, né? A lei Canuleia, que permitia o casamento entre os patrícios e plebeus. E eles também adquiriram o direito de terem funções sacerdotais, o que era muito importante porque dava privilégios que estes plebeus não tinham de maneira alguma. E assim nós finalizamos a nossa primeira parte deste capítulo maravilhoso. E na semana que vem nós daremos continuidade ao nosso estudo. Lembrando a vocês que pela primeira vez estão vendo essas nossas leituras comentadas, que vá lá no nosso canal no YouTube, NEP Honório Abreu, e faça a sua inscrição, porque desta maneira você receberá a notificação de cada novo vídeo que seja colocado lá. E há uma riqueza de informação muito grande através de estudos do Livro dos Espíritos, do Evangelho e de várias mensagens que quase que diariamente são colocadas no nosso canal NEP Honório Abreu.